no livro de Hebreus, capítulo 3, versículos 7 ao 19. Peço que os irmãos abrem em nome de Jesus. No capítulo 3, e vamos ler o capítulo 14 e o 16. Desde já quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade e agradecer a pastora que me concedeu mais uma vez estar trazendo a palavra para o povo de Deus. Amém? Todos acharam? Vamos estar fazendo a leitura. No 14, versículo 14. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. E o 16. Porque, havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Amém? Peço que os irmãos voltem aos seus lugares, glorificando o nome do Senhor. Bom, o nosso tema é o perigo da incredulidade e da desobediência. Quando nós falamos de incredulidade, nós entendemos, por meio de algumas pesquisas, a gente entende que a incredulidade é uma recusa em aceitar a verdade, uma recusa em querer aceitar algo que é fato. E a palavra aqui do Senhor vai falar da advertência quanto à incredulidade. E ela cita um exemplo muito importante que acontece na palavra do Senhor na Bíblia, um exemplo muito forte, que é quando o povo de Israel, ele sai do Egito, a travessia do povo no meio do deserto, por meio ali do uso de Moisés, que Deus ele usa Moisés para tirar aquele povo do Egito. E a palavra do Senhor vai começar falando lá em Êxodo que Deus ele chama Moisés porque ele ouve o clamor do povo, ele ouve o suspiro, a angústia do povo, clamando por causa da servidão, por causa ali do que eles estavam vivendo, da escravidão ali pelo Egito, pela vida de tristeza, a vida de angústia, a vida de servidão. E diz que aquele povo, ele clama ao Senhor, mas a palavra aqui vai dizer, os versículos à frente, que Deus ele se lembra da aliança que ele fez com Abraão, com Isaac e com Jacó. Então o que eu venho entender aqui, que o Senhor, ele ouviu o clamor sim do povo, mas o que eu entendo que Deus, ele não ouviu o clamor dos incrédulos, porque muitos acreditam que o povo ficou incrédulo depois que ele foi para o deserto, depois que ele começou a passar pelas coisas que eles estavam passando. Mas eu acredito que aquele povo já estava incrédulo no deserto. Então, quando a palavra do Senhor fala que Deus ele se lembra da aliança que ele fez, quando ele ouve o clamor do povo, diz que Deus ele se lembra da aliança que ele fez com Isaac, com Abraão e com Jacó. Eu entendo que o clamor que Deus ele ouviu foi um clamor daqueles que ainda eram verdadeiros, daqueles que ainda se clamavam fielmente ao Senhor. Glória a Deus. Então aqui a palavra vai dizer em Hebreus que quando nós ouvimos a palavra do Espírito Santo, quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo, que a gente não venha endurecer os nossos corações, que a gente não venha se endurecer diante da voz do Senhor, diante da palavra, diante daquilo que o Senhor ele fala conosco. Aí é que entra a incredulidade, porque muitas das vezes pessoas estão até todos os dias na casa do Senhor, mas ele não consegue ali aceitar a palavra do Senhor dentro deles, ele não consegue aceitar a palavra do Senhor na vida deles. Eles estão todos os dias, vêm todos os dias para a presença do Senhor, mas quando chega aqui é a mesma coisa de nada, porque Deus ele está falando muda. Então por isso que o tema fala o perigo da incredulidade e da desobediência. E o que eu entendi com essa palavra, com Êxodo e com essa palavra, que aquele povo de Israel, eles não eram incrédulos por conta da desobediência, eles não eram desobedientes por causa da incredulidade, eles eram incrédulos por conta da desobediência. E o que eu entendo com isso aqui, sabe o que é? Que muitas pessoas acham que o povo, eles estão desobedientes por conta da incredulidade, por conta que ainda não sabe, por conta que ainda não conhece, por conta que ainda não ouviu falar. Mas aquele povo, ele conhecia a palavra, aquele povo conhecia o poder de Deus, conhecia quem era Deus, mas eles queriam ser incrédulos porque eles queriam continuar na desobediência. Então é o que acontece no dia de hoje. O Senhor está falando, abandona o pecado, abandona as coisas do mal,
desobediência. Porque quando Deus, ele aparece ali para o povo, quando Deus, ele manifesta o seu poder, o que eu fiquei mais impressionada nessa passagem de Êxodo do povo de Israel, é que Deus, ele vem, vai até o Egito, e Deus, ele manifesta o poder dele no Egito. Deus, ele opera sinais e maravilhas, porque eu acredito que no dia de hoje Deus, ele opera ainda, mas Deus, ele não opera tanto aos nossos olhos, por conta de muitas das vezes nós estávamos incrédulos. O Senhor, ele fala de várias maneiras, mas a gente não consegue perceber, não consegue enxergar, porque a nossa mente está focada naquilo que é da terra, focada naquilo que está ao nosso redor. Aquele povo, por conta da servidão, por conta de estar tão distante do Senhor já, ele não conseguiu ver a manifestação do poder de Deus. Mas eu fico impressionada como é que Deus, ele fez tanta coisa. Deus, ele enviou 10 pragas para o Egito, então eles viram ali a manifestação do Senhor em olho nu. Eles puderam ali contemplar tudo que o Senhor, ele fazia e o cuidado de Deus, porque diz que todas as pragas que chegavam no Egito não chegavam até o povo de Israel. Então como é que Deus, ele operando daquela maneira, o povo continuava incrédulo, o povo continuava ali desobediente ao Senhor, continuava murmurando, continuava reclamando. Então eu entendo na palavra do Senhor que o povo, eles queriam que o Senhor, ele libertasse, que o Senhor, ele operasse, mas eles não queriam largar o pecado, eles não queriam deixar a desobediência, porque eu entendo que eles já estavam incrédulos há muito tempo, não como muitos falam, que quando chega no deserto eles começam a murmurar. Eles já murmuravam muito antes, porque diz que quando Moisés, ele se apresenta ao povo de Deus e começa a falar da palavra do Senhor, diz que o povo, ele manda Moisés sair, diz que o povo, ele começa a dizer que eles não querem ouvir a voz do Senhor, eles não querem ouvir a palavra do Senhor. Então ali o coração dele já estava endurecido, porque no momento que ele sabe que é um profeta, que alguém, que um servo do Senhor chega até nós, chega até eles e fala em nome do Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó, nós entendemos que a palavra do Senhor é verdadeira. Se nós conhecemos a Bíblia e alguém chega até nós e diz: abandona o teu pecado, que a Bíblia ela condena, abandona o teu pecado, porque Deus, ele não aceita, ele abomina. E nós duvidamos e nós procuramos defeito, nós procuramos colocar justificativa, nós recusamos receber isso. Não é porque nosso coração está revoltado, não é porque pelas circunstâncias da vida, não é porque disso, é porque a gente quer viver uma vida de comodismo, porque Deus, ele está falando para você receber minhas bênçãos, para você ser bem abençoado, bem-aventurado. É necessário você largar as suas vontades, é necessário você largar as coisas que você gosta de fazer e passar a me servir em espírito e em verdade. Mas as pessoas hoje, ela está com essa ideia na cabeça de que é incrédulo porque não conhece, porque não lê a palavra, porque não conhece, mas na verdade conhece, mas finge que não conhece. Como a pastora sempre fala aqui, que muitas pessoas já estão ali com estrutura para comer mocotó, para comer pirão, mas quer continuar no leite, fingindo que não conhece, fingindo que não sabe da palavra do Senhor. Amém? Então a palavra do Senhor aqui vai dizer em Êxodo que o Senhor, ele opera ali, e diz que o Senhor, ele começa a endurecer o coração de Faraó, porque eu acredito que uma pessoa vê na manifestação de Deus tudo aquilo que Deus, ele estava fazendo, e isso foi o que mais eu fiz comparar entre Faraó e o povo de Israel, porque Faraó era um idólatra, Faraó, ele não servia a Deus, ele servia a outros deuses. Mas a palavra vai dizer inúmeras vezes, em vários capítulos e versículos, que Deus é que endurecia o coração de Faraó, porque por muitas vezes quando Deus, ele manifestava o teu poder, Faraó, ele olhava e dizia: é melhor deixar esse povo ir. Mas a palavra do Senhor vai dizer que Deus, ele endurecia o coração de Faraó, e Deus falava a Moisés: eu endureci o coração de Faraó para que ele não liberte este povo. E o que eu entendo, sabe o que é? Que Deus, em nenhum momento na palavra dele, ele fala: eu endureci o coração do povo de Israel, eu endureci o coração do povo para que não aceite a minha palavra. Em nenhum momento Deus, ele vai dizer isso na palavra dele, mas ele diz que ele endureceu o coração de Faraó. Mas Faraó, eu lendo a palavra, eu percebi que Faraó, ele reconhecia mais o poder de Deus do que o povo de Israel, que dizia servir ao Senhor, que dizia que era Deus, que era povo de Deus. Então a palavra do Senhor vai nos mostrar uma comparação entre o povo lá fora e muitas das vezes o povo dentro da igreja, porque quantas e quantas vezes nós vimos, a gente vem para a igreja, nós cultuamos, nós estamos até aqui, porque tem pessoas que elas vêm para a igreja, mas elas não estão sendo mais a igreja, elas estão na igreja todos os dias, mas elas não são mais
Aleluia, Jesus. Padecendo 40 anos, dias e dias no deserto, e lendo a palavra, eu li na palavra que o Senhor, quando Ele tira o povo do Egito, e na travessia ali, a palavra do Senhor vai dizer que tinha um caminho mais fácil, tinha um caminho mais rápido para eles chegarem, mas a palavra do Senhor vai dizer que o caminho ali que eles iriam passar, que era o caminho dos filisteus, o Senhor Ele tira eles para que eles passem por outro caminho, para que quando eles vissem ali a guerra com os filisteus, eles não se amedrontassem. Então olha o cuidado de Deus com aquele povo, o cuidado do Senhor, e aquele povo que foi que fez, toda vez que o Senhor Ele livrava, toda vez que o Senhor Ele fazia algo, o povo reclamava, o povo murmurava, o povo não conseguia enxergar. E lendo essa palavra, eu percebi que o povo de Israel, eles desprezavam demais a presença do Senhor, porque Deus estava ali com coluna de fogo de dia e de noite, guiando eles. Deus Ele abre o mar para que eles possam passar. Deus Ele envia 10 pragas do Egito para que o povo possa ser liberto. Deus Ele opera, Deus Ele manda maná do céu, Deus Ele dá água para o povo, mas o povo não consegue enxergar. O povo continua desprezando a presença do Senhor, o povo continua querendo as coisas dele, despreza o Senhor. O que eu mais vi nessa palavra não foi só a falta de fé, mas foi o desprezo que o povo tinha por Deus, porque Deus estava a todo momento cuidando do povo, zelando, mas o povo continuava desprezando a presença do Senhor. E eu acredito que assim como Deus Ele se irava muito com o povo, Deus Ele se entristecia muito, porque eu sempre digo que ninguém gosta de ser desprezado. Então imagina o nosso Deus que criou todos nós com amor, com zelo e com carinho, e Ele vê a pessoa, Ele vê aquele que se diz filho dele desprezando Ele vê aquele que se diz servo dele desprezando Ele a todo momento. Então Deus muitas das vezes opera na nossa vida, faz coisas na nossa vida, fala com a gente todos os dias, mas nós ignoramos a presença do Senhor. E o que a gente mais vê é aquele povo ignorando o Senhor, ignorando a palavra do Senhor. Eles até ouviam uma coisa ou outra que Moisés ele falava, mas quando se tratava de Deus, quando se tratava da palavra do Senhor, eles recusavam, eles deixavam de lado. E eu fico assim intrigada, porque Deus Ele operou muitas coisas, Deus Ele fez muitas maravilhas, mas o povo, quando Moisés ele vai para o monte, o que é que o povo faz? Ele faz um bezerro de ouro. E o que foi que o bezerro de ouro fez para eles? Nada. Mas o bezerro de ouro era mais adorado do que Deus. O bezerro de ouro era mais reverenciado do que Deus. Então logo entendo porque a palavra do Senhor vai dizer que quando eles fazem o bezerro de ouro, diz que ali eles começam a dançar, a festejar, a curtir, a se alegrar. Sabe o que eu entendo com isso? Que aquele povo não queria a presença de Deus, porque eles não estavam dispostos a viver, como muitos falam, uma vida de rotina. Veio para a igreja todos os dias, todo dia tem culto, todo dia tem culto de oração, todo dia tem isso, tem aquilo. Tá ficando chato, todo dia é pregação, todo dia o mesmo louvor. Já estou enjoado de ouvir louvor, já estou enjoado de pregação, já estou enjoado de vir para a igreja todo dia. Chega em casa, na hora que dá a hora do culto, passa o dia todo fazendo as coisas, se alegra. Quando chega a hora do culto, o semblante cai. Por quê? Porque não pensa estar na presença do Senhor. Aquele povo, todo momento que Deus ele falava, o povo, o semblante dele, eles caíam. Toda vez que o Senhor ele falava, o povo murmurava, o povo reclamava. Mas quando eles fizeram o bezerro de ouro, eles se alegraram, eles começaram a festejar. Sabe por quê? Porque eles estavam fazendo a vontade dele. Assim é aqueles que estão vivendo a vida do jeito que quer. O Senhor está dizendo, larga a pornografia, mas eu não largo. Por quê? Porque eu não quero largar a desobediência. Por isso que é incrédulo ainda. Porque não é incrédulo porque não conhece. Porque a palavra do Senhor vai dizer, larga a pornografia. Eu abomino essas coisas. Eu abomino o pecado. Eu abomino a prostituição. Eu abomino a idolatria. Mas eu não largo. Porque eu quero me fingir de bobo na casa do Senhor. Deus ele está falando é com gente adulta. Deus ele está falando com gente que conhece a palavra. Deus ele não está falando com criança. Deus ele não está falando com uma pessoa imatura. Deus ele está falando com pessoas maduras. Pessoas que conhecem a palavra. Glória a Deus. Pessoas que conhecem o Evangelho. Pessoas que provaram das coisas espirituais e celestiais. Porque a palavra vai dizer que aqueles que provaram das coisas do Senhor, esses não voltam para trás. Então será mesmo que quando você roda no manto aqui, quando você fala em língua, quando você sobe nesse altar e você começa a pregar dizendo eu vou quebrar tudo, eu vou falar tudo, será que é Deus ainda que está com você? Será que é Deus que está com você? Ou é o seu ego inflamado dizendo eu sou de Deus, mas
Deus é obediente. Por isso que eu entendo, Deus ele não ouviu os incrédulos. Deus ele não ouviu aqueles que murmuravam. Deus ele ouviu aqueles que ainda eram verdadeiros na presença do Senhor. Por isso que a palavra do Senhor vai dizer em Gálatas. Peço que os irmãos abram para acompanhar. Em Gálatas 3,16. Ora, as promessas que foram feitas a Abraão e a sua descendência, não diz e as tuas descendências, como falamos de muita, mas fala de uma só. É a tua descendência que é Cristo. Então muitos hoje estão caindo, né? Dizendo, eu sou assim, eu vivo assim, eu ando desse jeito, eu ajo desse jeito. Mas quando eu oro, Deus ele me atende. Quando eu estou passando por alguma coisa, Deus ele me atende. Será que Deus está te atendendo? Ou será que é o lugar que você está, o ambiente que você está, que está te proporcionando as bênçãos? Porque a palavra do Senhor vai dizer que quando um abençoado chega em um lugar, todo lugar é abençoado. Porque José, ele foi levado para o Egito. O Egito é um lugar de idolatria, de prostituição, de tudo. Mas quando José ele chega, o lugar é abençoado, porque ele era um abençoado, um obediente na presença do Senhor. Então não se engane de você viver na tua desobediência com o Senhor e dizer, eu vivo desse jeito, mas Deus me abençoa. Porque talvez é um ambiente que você está vivendo, um ambiente que você está ali passando, um ambiente que você está e tem pessoas abençoadas, tem alguém abençoado, tem alguém que ora de fato. Aí quando tu passa, tu pega um pouquinho da benção. Então aquele povo, eles acharam que eles eram grandes, que eles podiam, que eles faziam, que eles aconteciam, que Deus tirou eles do Egito e tudo mais. Porque eu acredito que eles reconheciam assim por eles. Eu fui liberto do Egito, eu saí do Egito, porque não tem como eles dizerem, né? Fui eu que saí do Egito por minha força, pelo meu braço. Eles reconheciam assim que Deus ele tirou eles do Egito, que nenhuma força humana poderia tirar eles daquela situação e fazer aquele reboliço todo. Eles reconheciam, eles sabiam que Deus ele fez, mas eles escolheram desprezar. Então a incredulidade é algo bem mais profundo do que apenas dizer eu não acredito, como muitos falam. Tomé era um incrédulo, mas Tomé, quando viu Jesus e viu as mãos furadas dele, ele reconheceu o Senhor como mestre, ele reconheceu o Senhor como Deus. Aleluia. Pior seria se ele visse Jesus, visse as mãos furadas, visse tudo, e ele visse aquilo tudo e dissesse, não acredito, continuasse incrédulo. Mas no momento que ele viu a manifestação de Jesus, quando ele viu o Senhor, ele reconheceu que era Jesus. E aquele povo viu a manifestação de Deus, do poder dele, os sinais, as maravilhas, mas eles não queriam, porque eles desprezavam a Deus. E quantas das vezes o Senhor ele fala conosco, Deus ele opera, Deus ele cura, Deus ele sara, Deus ele entra com providência e conta na nossa vida que a gente nem imaginava que tinha jeito. Deus ele liberta, Deus ele dá livramento. E ao invés da gente agradecer ao Senhor, o que é que a gente faz? O bezerro de ouro e vamos dançar e cultuar e vamos esquecer Deus e deixar Deus pra lá e desprezar, porque a gente percebe que o povo de Israel, eles só clamavam quando estava na servidão, eles só clamavam quando não tinha água, eles só clamavam quando não tinha comida, eles só clamavam quando estava em falta. Mas quando eles estavam ali, quando eles viram ali que eles estavam um pouquinho mais ou menos de boa, eles deixavam Deus e adorar o bezerro. Eles diziam, melhor tivesse que eu tivesse lá no Egito, porque pelo menos lá eu recebi algumas migalhas, lá eu recebi alguma coisa ali de Satanás e eu comia, não passava fome. Mas Deus ele pega, o povo lá comia migalha de Faraó, mas Deus ele traz para a presença dele, ele dá maná, ele dá água da vida, ele dá água que purifica, que salva. Deus ele dá veste nova, Deus ele tira a capa, Deus ele coloca a veste de príncipe, Deus ele coloca para se assentar no meio de príncipe, Deus ele coloca no altar, Deus ele coloca para louvar, Deus ele coloca para pregar, Deus ele dá dignidade, porque não venha me dizer que aquele que está lá fora na prostituição, aquele que está lá fora na bebida, na idolatria, aquele que está lá fora na pornografia, nas drogas, tem dignidade, porque não tem. Porque quando a gente percebe a diferença que Deus ele faz na nossa vida, é que quando chegavam ambientes familiares, trabalho, não importa o que seja, que a gente chegava na vida que a gente vivia lá fora, o povo ele desprezava, ele não olhava, ele dizia, não ande com fulano, não ande com ciclano, não ande porque é má influência, não ande porque anda numa vida assim, assim, assim.
Mas hoje o Senhor ele nos levanta, nos transforma, nos dá de beber, nos dá de comer. E o que é que muitas pessoas eles fazem? Vira as costas para Deus e murmura: ah, Deus, o Senhor não fez nada na minha vida. Eu não vi o Senhor operar em nada na minha vida. E a vida que você vivia lá fora, você acha que a sua vida era boa quando você estava lá fora? Você acha que a vida que você vivia lá no Egito, que era a vida boa, servindo ali de cavalo de Satanás, o diabo montando em cima e pisando e fazendo fazer o que queria? Porque o povo fala, ah, mas lá no Egito estava melhor, porque pelo menos lá a gente bebia e comia. Aqui a gente está passando sede, sem comida, no deserto, andando. Mas lá no Egito eles até comiam algumas migalhas, mas tinha Deus? Não tinha Deus. No deserto eles tinham a presença do Senhor. A palavra do Senhor, o que eu achei mais bonita na passagem, em Êxodo, diz que o Senhor, a coluna de fogo, não se apartava deles nem de dia e de noite. De dia para guiar e de noite para iluminar os caminhos. O Senhor nunca deixou aquele povo sozinho, mas o povo dizia, eu não tenho o que beber, eu não tenho o que comer, eu não tenho o que vestir, eu não tenho nada. Deus ele não faz nada. Antes tivesse deixado a gente lá no Egito, para a gente ser enterrado lá, porque nem sepulcro aqui eu tenho. Aqueles que verdadeiramente reconhecem o Senhor, eles não vão olhar para a circunstância, eles não vão olhar para o que tem, eles não vão olhar para o bolso, eles não vão olhar para o banco, eles não vão olhar se eles estão de pé, de carro, de bicicleta, andando, de moto, eles não vão olhar nada disso. Eles vão olhar para cima e vão dizer: eu posso não ter nada nessa terra, mas eu tenho a presença do Senhor, porque Davi ele fala: pode tirar tudo de mim, mas não aparte a tua presença de mim, Senhor. Mas hoje o que é que o povo está fazendo? Tira a tua presença de mim, eu não quero tua presença, e me dá tudo que tem nessa terra. Me dá casa, me dá carro, me dá fartura, me dá tudo nessa terra aqui, mas a tua presença eu não quero. Aquele povo estava dizendo isso: eu quero os bens, eu quero maná, eu quero água, eu quero comida, eu quero tudo, eu quero riqueza, mas a presença do Senhor eles não queriam. E diz a palavra do Senhor ali, a palavra do Senhor vai dizer em Êxodo que Deus ele começa a se irar contra o povo, porque o povo quando Moisés ele vai para o monte, o povo fica ali à vontade e diz: agora a gente vai levantar um bezerro, a gente vai fazer um bezerro e a gente vai começar a adorar. Aí começa a se alegrar e Deus ele vê aquilo e Deus ele se ira, porque o desprezo daquele povo era tanto que Deus ele se ira com aquele povo, porque Deus é uma coisa que Deus ele abomina, a idolatria. E quantas pessoas hoje estão idolatrando a si mesma, dizendo: eu não preciso de Deus, o que eu preciso é do meu dinheiro, o que eu preciso é da minha conta bancária cheia, o que eu preciso está aqui na terra, que é os bens materiais, o que eu preciso é de uma casa bem imobiliada, o que eu preciso é de riqueza nessa terra. E aquele povo, aquele bezerro de ouro estava dizendo isso: eu não preciso de Deus no deserto, não. O que eu preciso é de bens materiais, o que eu preciso é de coisa aqui nessa terra. Aí Deus começa a se irar com aquele povo e diz a Moisés: Moisés, deixe com que eu aplaque a minha ira naquele povo, deixe com que eu acabe com aquele povo, porque aquele povo, eles estão me provocando. Mas diz que Moisés, ele apazigua ali, ele começa a conversar com Deus. Então imagina que intimidade maravilhosa Moisés ele tinha com o Senhor, porque Deus ele pede a Moisés para que ele mate o povo, e Moisés ele fala com o Senhor para que não mate. Mas hoje em dia as pessoas acham que Deus está confundindo o Deus justo com Deus Pai, porque tudo agora é Deus Pai, café com Deus Pai, tudo Deus Pai. Aí bota lá em cima da mesa a Bíblia, café com Deus Pai, um copo de vinho, um copo de cachaça e diz: eu sirvo ao Senhor, eu sou crente, eu estou indo para a igreja. Incrédulo e dizendo que é crente, incrédulo e dizendo que serve ao Senhor. Então por isso que esse tema é muito forte, falar o perigo da incredulidade e da desobediência. Por isso que quando eu li, eu entendi logo aquele povo eles não eram desobedientes porque era incredulidade, eles eram incrédulos porque eles queriam continuar desobedientes. Eles queriam continuar fingindo que não conheciam a palavra, fingindo que não conheciam as coisas do Senhor. Então o que acontece dentro das igrejas muitas das vezes é isso. Não é porque o povo não sabe, é porque o povo quer fingir de inocente, quer fingir que não sabe, quer fingir que não conhece. Porque quantas das vezes Deus usa aqui mesmo o anjo da igreja para exortar, para dizer: saia desse caminho, abandone esse pecado, pare de viver essa vida, se arrependa. Deus ele está avisando, Deus ele está falando, usa um, usa outro, e a pessoa está levantando a cabeça para cima e fingindo que não é ninguém que está falando. Pois saiba que no momento que Deus ele está usando,
e você não muda, você não está desprezando o que está aqui na frente falando, você está desprezando o que está lá em cima. Que é o Deus Todo-Poderoso. E no momento certo, Deus ele vai chegar e Deus ele vai prestar conta com você, vai querer prestar conta com você. E você, o que é que tem para dar para Deus quando o Senhor ele vem até você? Porque o povo ali, quando Moisés ele fala, não bate o povo, não, Deus. Mas teve um momento que Deus ele teve que matar o povo e Moisés ele não pôde entrar na frente. Moisés ele desce e diz: aqueles que estiverem com Deus, venham para o meu lado. Aqueles que estiverem comigo, venham para o meu lado. Diz que todo o povo ali de Levi foi para o lado de Moisés, os outros ficaram do outro lado. E quantas das vezes Deus ele está falando na igreja, Deus ele está falando com o povo, e o povo sabe o que é que faz? Um grupo cá, um grupo lá. Ah, isso não foi de Deus, isso não é verdade não. Ah, começa um fala com o outro, aí faz um grupo cá, outro lá, aí fica uma divisão dentro da igreja, porque Deus ele está falando e as pessoas estão duvidando. Então se a gente sabe que a palavra do Senhor fala as coisas, Deus ele fala que ele não quer a prostituição, que ele abomina. Ele diz que é pecado, ele manda abandonar. E por que a gente está duvidando e está dizendo que não é de Deus? Porque não precisa a pessoa chegar aqui em cima, brilhar, não precisa ter uma orelha na cabeça, não precisa a pessoa flutuar aqui em cima e dizer: é pecado você continuar na pornografia, se a palavra diz que é pecado. Segura esse jeito aí. Como é que é uma pessoa que diz que é pregador, que é mensageiro da palavra do Senhor, e Deus ele fala: abandona a prostituição, abandona o adultério, e a pessoa chega em casa e diz: não foi de Deus? Como é que não foi de Deus? Se a palavra do Senhor está dizendo: eu abomino o adultério, eu abomino a prostituição, eu abomino o pecado, abandone o pecado e seja santo. Glória a Deus. Deus ele diz a Abraão, para que Abraão ele seja perfeito. Um dia eu falei isso para uma pessoa e a pessoa deu risada e disse que não era, eu disse é. Deus ele manda para eu ser perfeito e Deus ele manda a gente ser perfeito. Ah, mas é impossível ser perfeito na presença do Senhor, é impossível ser perfeito nessa terra, porque todos nós somos pecadores, todo dia a gente vai pecar. Mas eu entendo que essa perfeição que Deus fala, sabe o que é? É a consciência da gente saber o que é certo e o que é errado, e a gente não escolher ir para o lado errado e continuar no caminho certo. A gente sabe que sempre a gente vai tropeçar em alguma coisa, mas o segredo é a gente tropeçar, como diz Apocalipse, né? Lembra de onde caiu, se arrependa, se levante. Mas tem pessoas que tropeçam hoje, amanhã tropeça na mesma coisa, e diz: ah, eu vou me levantar, ah, eu vou, tá acontecendo isso porque eu não consigo deixar. Porque uma pessoa que peca e continua no mesmo pecado e diz que é porque não consegue largar, é uma pessoa incrédula, que não crê, que não acredita que Deus ele pode operar e trabalhar na vida dela, que despreza a presença do Senhor, despreza a soberania de Deus, porque Deus ele tem todo o poder, toda a autoridade, tudo na palma das suas mãos. Deus é ele quem fez cada um de nós, Deus é quem fez cada coisa. Porque não quer dizer que até uma casa que um homem ele faz, ah, foi o homem que fez, mas porque Deus ele deu sabedoria para fazer. Porque o homem em si, o homem não faz nada. O homem só pode fazer alguma coisa por dois motivos. Porque eu acho que até por isso tem que ser permissão de Deus. O homem só pode fazer aquilo que é de Deus e aquilo que é do diabo. Mas para ele fazer alguma coisa que é do diabo, Deus ele permite. E por que Deus ele permite? Porque o coração dele já está corrompido naquilo. Porque a palavra do Senhor vai dizer que não tem que não sobreveio tentação nenhuma que não seja de nós mesmos. Porque para Deus, ele permitir algo acontecer na nossa vida, é porque a gente já deu ali legalidade. Por isso que no tempo da graça diz que a gente já pensou, nós já pecamos. E quando às vezes nós estamos na presença, a gente está dizendo até que é santo, a gente está dizendo até que serve ao Senhor, a gente está dizendo até que não faz, mas nosso pensamento está pecaminoso, está sujo, está cheio de imundície. Quando às vezes a gente prega, a gente fala até do povo de Israel, verdade, o povo de Israel foi miserável, murmurador, Deus abriu o mar, Deus fez, aconteceu, e o povo murmurava, reclamava, mas pelo menos aquele povo estava expondo quem eles eram. E quantas pessoas estão dentro da igreja, dizendo que é santo, dizendo que serve ao Senhor, dizendo que é bonzinho, mas dentro de si, no seu interior, são pessoas malignas, são pessoas desobedientes, pessoas que estão todo momento maquinando mal, na iniquidade, pensamento de adultério, pensamento de prostituição, pensamento de pornografia. Tem pessoas que estão dentro da igreja, mas o pensamento está na pornografia. Como é que consegue entrar na casa do Senhor e não consegue se ligar com Deus? Como é que entra na casa do Senhor, sobe no altar, mas é o tempo todo pensando nas coisas imundas do diabo?
Tá bom, mãe. Não adianta a gente dizer que não conhece. Não adianta a gente dizer que não sabe. A palavra do Senhor vai dizer lá em Êxodo capítulo 10 que Deus ele fala: eu vou fazer os meus sinais no Egito, eu vou fazer as minhas maravilhas, mas é para servir de testemunho, para contar para os teus filhos, para o filho dos teus filhos, para eles saber que eu, o Todo-Poderoso, tirei o povo do Egito com mão forte. Então, como a pastora já pregou aqui, né? Porque Deus ele não fez tudo aquilo para o povo do Egito ver, saber. Ele fez tudo aquilo para o povo de Israel saber que ele é Deus. Saber que ele é o Todo-Poderoso. Talvez para que aquele povo tirasse aquela desobediência, aquela incredulidade. Porque eu acredito que incredulidade, mesmo uma pessoa que não acredita mesmo em Deus, é uma pessoa que não conhece a palavra, nunca pegou na Bíblia. Porque uma pessoa que já pegou na Bíblia e leu os 10 mandamentos, sabe, não matará, não furtará, não roubará, não cometerá adultério, não adorará outros deuses. Agora a pessoa que vem todos os dias na igreja, lê a palavra todos os dias, tem estudo bíblico, tem pregação, tem palavra, escuta a pregação, prega para o outro, lê a palavra do Senhor, medita, mas não guarda e continua no pecado. Meu Deus. Não é porque não sabe, é porque é desobediente. Porque não quer largar o pecado. Aí eu vou fingir que eu não sei de nada. Eu vou fingir que eu sou bonzinho. Eu vou fingir que é porque eu sou inocente. Que é porque eu sou difícil de lidar. Não tem ninguém difícil de lidar. Que Deus ele não coloque no eixo. Que Deus ele não conserte. Que Deus ele não aperte. E tem muitas pessoas que Deus ele tem que apertar, até a pessoa sentir mesmo. Porque tem pessoas que é mais fácil, né? Deus ele fala: abandone isso, largue isso não me agrada, isso não é de Deus, isso vem do diabo. A pessoa vai, passa um dia, passa dois, até olha assim, mas a pessoa muda. E tem pessoas que têm anos e anos e anos no Evangelho, ouvindo a mesma coisa e continua dizendo: não é de Deus. Porque se fosse de Deus, muitas pessoas assim, se fosse de Deus, Deus ele tirava de mim. Deus ele tirava se fosse de mim. Deus ele tirava do meu pensamento. Deus ele não deixava eu fazer. Deus ele não é ditador. Porque se Deus ele fosse ditador, ele não dava o livre-arbítrio para ninguém. Ele dizia: você vai me servir, pronto e acabou. Mas Deus ele deu a liberdade para cada um de nós escolher o nosso caminho. Mas como é que a gente escolhe vir para a presença do Senhor, mas quer viver no mesmo pecado, quer viver na desobediência? Por isso que mais sincero é aquele que muitas das vezes chega aqui, né? Pergunta: você quer vir para Jesus? Não quero não. Aí a pessoa sabe que não quer, a pessoa sai para fazer suas coisas. E tem pessoa que entra na igreja, diz eu sirvo ao Senhor, prega, louva, ora tudo, vem para a igreja, vem vestido no pé, de calça, de blusa, até o pulso, mas a mente continua do mundo, a mente continua do Egito. Aí, por isso que foi falado aqui: será que a gente é melhor do que aquele povo de Israel? Será que nós somos melhor do que aquele povo? Porque pelo menos aquele povo mostrava quem eles eram. No momento certo eles fez o bezerro, eles murmuravam, eles falavam, eles brigavam, eles diziam. Mas tem muitas pessoas que estão na presença do Senhor, Deus está falando ali, eles estão até quieto. A pessoa está até quieta, mas está ali no pensamento: eu não estou nem aí. Pode falar o tanto que quiser, eu não estou nem aí. Mas saiba de uma coisa: quem está falando é Deus. Porque quando Deus ele usa para falar, e Deus ele fala várias vezes, é porque o tempo do Senhor está chegando. Porque Deus, pense que Deus ele esquece, Deus ele deixa, Deus ele não é um Deus que se esquece de nada. Deus ele marca cada coisa que a gente faz. Por isso uma coisa que eu aprendi, que minha pastora sempre fala, que tudo aquilo que a gente fez aqui, a gente vai prestar conta. Cada coisinha. E antes eu ficava questionando muito a Deus: Deus, porque eu estou passando por isso? Deus, porque está acontecendo isso na minha vida? E quando a pastora falou isso, foi algo que abriu na minha mente e eu pude entender. Não adianta dizer eu vim para a presença do Senhor, mas quando eu estava no mundo eu fiz muita coisa errada e achar que eu não vou pagar não. Porque muitos querem nessa: você vem para a presença do Senhor, tudo que você fez foi jogado no mar do esquecimento. Não se preocupe. Mas você vai ter que prestar conta aqui na terra de tudo. Cada coisa que a gente fez, a gente vai ter que prestar conta ao Senhor. Não adianta a gente dizer que a gente é injustiçado, que a gente não sabe, que a gente nunca ouviu falar, porque a gente sabe muito bem, a gente conhece. Pessoas que há anos e anos e anos na presença do Senhor, ouve palavra até a cabeça explodir, mas a pessoa continua na mesma prática, a pessoa continua na mesma desobediência, a pessoa continua da mesma maneira. Quantas das vezes o Senhor ele fala conosco mesmo, através da
casa suja. Deus, ele não habita a casa onde o Satanás também ele mora. Porque uma pessoa que vive na prática da desobediência, como é que Deus ele vai habitar? Então muitas das vezes a gente se engana com isso, porque a gente vê, a gente ali no movimento, a gente vê ali na alegria, a gente fazendo coisas aqui na igreja, mas a nossa consciência vai dizer: você fez isso hoje, você desobedeceu, você continua no mesmo pecado. E como é que a gente vai dizer que é Deus que está em nós? Como é que a gente vai dizer que é o Espírito Santo? A palavra do Senhor mesmo diz que o Espírito Santo ele não habita em casa suja, ele não habita em casa imunda. Então ele não vai habitar em casa de incredulidade, onde Deus ele está falando todos os dias, Deus ele está manifestando o poder dele todos os dias, os sinais dele, e as pessoas estão dizendo que não é Deus. As pessoas estão dizendo que não é a voz de Deus. Deus ele está falando nitidamente na palavra dele. Meu filho, quantas vezes Deus ele está falando, a pessoa está dizendo que não é Deus porque é fulano que está falando, porque é fulano que está falando. Mas se a pessoa pegar a Bíblia para ler, como é que a pessoa vai pegar a Bíblia e vai ler a Bíblia e vai dizer que não é de Deus? Não precisa uma pessoa estar aqui pulando, levitando, se esguelando, voando, dizendo que o pecado não é de Deus e que tem que abandonar, para a pessoa entender que não é de Deus, que tem que abandonar o pecado. Porque a palavra do Senhor fala que Deus ele abomina o pecado, que Deus ele não habita onde tem pecado. Então não precisa muitas coisas, não precisa muito malabarismo para a pessoa entender isso não. Não precisa de, como diz o ditado, abrir a cabeça e botar dentro não. A pessoa de ouvir, a pessoa sabe, mas a pessoa quer se fingir de besta na casa do Senhor, quer se fingir de besta na presença do Senhor, tanto tempo na presença e não aprendeu ainda as coisas de Deus e finge que não sabe. Não adianta a gente mostrar a nossa melhor pregação, não adianta a gente mostrar o nosso melhor louvor, a nossa melhor desenvoltura, não adianta a gente mostrar nada disso, se a gente não tem uma vida de obediência com o Senhor. Porque eu acredito que é um conjunto, todo aquele que é desobediente é incrédulo. Porque se eu sei que tem um Deus todo-poderoso e um Deus que eu sirvo, o Deus que nós servimos, ele abomina o pecado, o Deus que nós servimos, ele abomina tudo aquilo que vem da carne, tudo aquilo que vem do diabo. Então por que eu vou continuar nessa prática? Por que eu vou continuar fazendo as coisas do diabo? Se eu sei que Deus ele não gosta, que Deus ele abomina. Então a incredulidade é a pessoa incrédula, é uma pessoa teimosa, uma pessoa rebelde. É uma pessoa que se rebelou contra o Senhor. Porque se eu sei que Deus ele não gosta de nada disso, Deus ele não gosta do pecado, e eu continuo no mesmo pecado, eu continuo praticando as mesmas práticas, e eu não mudo, eu me rebelei contra Deus, eu não ligo para o que Deus ele fala. Aquele povo de Israel se rebelou contra o Senhor. Porque um povo que viu tudo aquilo, o mar sendo aberto, viu coluna de fogo, viu as pragas, viu cair do céu maná, viu Deus enviar água, sair água da rocha, Deus brotar cordonize de onde ninguém imaginava que ia sair, e aquele povo continuar incrédulo. Não é porque aquele povo não sabia que era Deus, não era porque aquele povo não sabia que era o Senhor que estava fazendo, era porque aquele povo queria tudo que Deus lhe dava, mas eles queriam continuar na mesma prática, eles queriam continuar no pecado, eles queriam continuar na bebedice, eles queriam continuar na farra, porque se não fosse isso, no momento eles não tinham pedido para fazer o bezerro e fazer e festejar ali em torno do bezerro. Então a palavra do Senhor, esse tema é muito forte, o perigo da incredulidade e da desobediência. Porque muitas das vezes nós mesmos somos incrédulos. Porque muitas das vezes o Senhor fala conosco muitas coisas. Deus ele mostra, Deus ele revela. Quantas das vezes Deus ele dá sonhos, Deus ele fala através de bocas de profeta, Deus ele fala através de irmãos. E a gente olha assim, entra pelo ouvido, sai pelo outro. Às vezes a gente até diz que não foi de Deus. Muitas pessoas que até blasfemam, fala que não foi o Espírito Santo, que não foi de Deus. Quantas das vezes nós fazemos isso? Quantas das vezes Deus ele nos alerta de algo? Ele fala, não vá por esse caminho, não faça assim, porque vai acabar desse jeito. E a gente diz que não foi de Deus, a gente muda, a gente fala que não é, a gente quer andar pelos nossos próprios passos, fazer as nossas próprias vontades, e no final a gente quebra a cara lá na frente, agora quer pedir misericórdia, quer pedir clemência, quer pedir que o Senhor lhe ajude, quer pedir socorro do Senhor, quer dizer, eu não mereço passar por isso, é injusto, mas não lembra de quantas vezes o Senhor ele falou, e a gente fingiu que a gente não sabia, fingiu que não era de Deus. Porque muitas das vezes é o que a gente faz, a gente finge que não é de Deus, a gente finge que não acredita, sabe por quê? Porque a gente está acostumado
Deus ele vai me perdoar, Deus ele vai me botar no colo, mas tem que saber que Deus é um Deus justíssimo. E quando Deus ele desce com a espada, quando Deus ele desce com a justiça dele sobre a nossa vida, não adianta a gente chorar, não, a gente vai ter que pagar, a gente vai ter que fazer. Não adianta a gente dizer, Deus eu não sabia, porque a gente sabia. A história vai contar de um homem que ele tinha um filho, o filho dele estava lá endemoniado, um menino lunático. E diz que os discípulos ali tentam expulsar aquele demônio, mas não conseguem. O que é que Jesus ele chega, expulsa o demônio e fala, ó geração incrédula. Sabe por quê? Porque Jesus ele falou aos discípulos, vá lá, em nome do Senhor Jesus, expulsa aquele demônio. Eles foram lá, mas eles não expulsaram por quê? Porque muitas das vezes nós falamos em nome de Jesus, nós pregamos em nome de Jesus, nós evangelizamos em nome de Jesus, mas não acontece nada, porque a gente está falando até o nome de Jesus, mas o nosso coração está incrédulo. A gente evangeliza vidas, chama, convida para vir para a igreja, evangeliza, fala em nome de Jesus, mas o nosso coração está assim, vai vir nada. Está na droga, está na bebida, está na prostituição, está nisso, está naquilo, não vai vir não, ali não serve não presta não vai vir não. Então foi o que aconteceu com aqueles discípulos. Eles chegaram lá, viram a situação, viram tudo, viram aquele menino naquela situação, falaram até em nome de Jesus. Mas o que eles pensavam, isso daí não tem jeito não vai acontecer nada. Quando Jesus ele chega, o demônio ele sai. E diz que o pai do menino ele chega até Jesus e fala, me ajude na minha incredulidade. E quantas das vezes o Senhor ele fala conosco, e em vez da gente dizer, oh meu Deus, verdade, me ajude na minha incredulidade, me ajude na minha desobediência, para que eu saia dessa vida, para que eu abandone esse pecado. Ao invés da gente fazer isso, sabe o que a gente faz? No momento certo, no tempo certo vai acontecer. Deus ele vai trabalhar, Deus ele vai operar. A gente tem que entender que Deus ele não é babá de ninguém para ficar correndo atrás de um e de outro e dizer, meu filho não faça isso, meu filho deixe disso. Quando Deus ele começa a falar, antes de Deus ele falar na boca de outra pessoa, Deus ele já está falando com a gente há muito tempo. Se a gente abrir a palavra, Deus ele está falando com a gente todos os dias. Mas as pessoas não lê a palavra, não abre, quando lê por passagem, fica procurando um versículo solto para dizer, no tempo certo Deus ele vai fazer, isso aqui é até pecado, mas no momento certo Deus ele vai tirar isso de mim, Deus ele vai me ajudar. Mas o que Deus ele quer de nós é arrependimento de verdade. O que Deus ele quer da gente é arrependimento. Deus ele não quer que a gente fique botando desculpa e dizendo, eu fiz porque eu não sabia, porque ninguém aqui é inocente, todo mundo conhece a palavra, todo mundo conhece as coisas de Deus, todo mundo tem uma Bíblia em casa, só não lê quem não quer. Muitas pessoas dizendo que não tem força para orar, que não tem força para buscar o Senhor, que não tem força para fazer nada para Deus, mas tem força para assistir, tem força para sair, tem força para passear, tem força para comer, tem força para fazer tudo, mas quando é a presença do Senhor não tenho força para fazer nada. Eu estou frio, eu estou desanimado, eu estou com isso, muito problema. A igreja glorifica, amém? É muito problema, é muita coisa na minha cabeça. Eu não tenho tempo para estar na casa do Senhor, eu não tenho tempo para estar buscando a face do Senhor. Então é o que acontece de muitas pessoas não conseguir abandonar aquele pecado que Deus já falou há muito tempo. Larga, sabe por quê? E vira e volta, tá na mente. Larga larga um mês, larga uma semana, larga 2 dias. E vira e volta, tá na mente, sabe por quê? Porque não quer ter uma vida de intimidade com o Senhor. E sabe por que não quer ter uma vida de intimidade com o Senhor? Porque sabe que se começar a se aprofundar com o Senhor, a buscar as coisas de Deus, aquilo que Ele faz, aquilo que ela faz, aquilo que nós fazemos que desagrada ao Senhor, aquilo vai ter que sair. Porque a pessoa sempre fala aqui que quando tem um valente na casa e entra outro valente, aquele que estava lá tem que sair. Aleluia. Mas tem muitas pessoas que o pecado ele não sai, que as coisas do mal, do diabo ele não sai. Não é porque ele não consegue, não, é porque ele não quer que saia, ele quer que continue lá dentro. Ele quer continuar sendo desobediente na casa do Senhor. Não adianta a gente vir para a igreja toda arrumadinho, todo bonitinho, chegar aqui e dizer glória a Deus, aleluia, eu creio em Deus, o Senhor, mas quando chega na nossa casa, quando chega na rua,
cristão. É muito cristão dizendo que serve a Deus, mas quer estar em cima dos palanques de política. Muitas pessoas que estão dizendo eu sirvo a Deus, mas só vai louvar se pagar 500 mil, pagar não sei quantos mil, só vai pregar se tiver 500 mil na conta, porque se não tiver eu não prego igreja pequena, eu não louvo igreja pequena, se tiver igreja com pouco membro eu não vou. Muitas pessoas dizendo que serve, que crê no Senhor, que é de Deus, louvores bonitos, chega nos palcos, porque muitas pessoas dizem é louvor, tem muitas coisas que não é mais louvor, é música. Porque diz que é louvor, mas eu nunca vi louvor cobrar, não sei quantos mil para louvar, para falar, para pregar a palavra do Senhor. Porque Jesus ele não saía cobrando pregação, Jesus ele não saía cobrando nada não, mas o povo hoje diz eu creio no Senhor, eu sou filho de Deus, por aí já começa na desobediência, porque Deus ele fala que não é pra gente cobrar nada, a palavra é dele, de graça a gente recebe, de graça a gente tem que dar, então já é desobediente, já é incrédulo, porque tá na casa do Senhor dizendo que é de Deus, mas só quer andar com o bolso cheio, só quer andar em cima dos altares, porque se chegar na igreja que não tiver banco em cima do altar, cadeira no altar, aí só vem um dia, depois não quer vir mais. É assim mesmo. Aí olha para os irmãos com cara de nojo, porque vê simplicidade. Que crença é essa? Que fidelidade ao Senhor é essa? A palavra do Senhor fala o quê? Que Jesus ele era manso e humilde de coração, mas o povo quer ser melhor do que Jesus. Olha aí. Ele nem é manso de coração e pior ainda humilde. O povo quer mostrar que tem, que faz, que acontece. Pessoas que tem gente hoje, sabe o que é? Idolatrando muitos pregadores, idolatrando muitas pessoas que cantam. Eu não falo nem levita, porque levita trabalha para a obra. Levita vive da obra, é verdade, mas não vive extorquindo a igreja, não vive extorquindo aqueles que acreditam, porque tem muitas pessoas, infelizmente, que é inocente ainda, que está em muitas igrejas e é inocente, que acredita que aquele, que aquela está à frente, extorquindo a igreja, faz campanha de não sei o que, pede dinheiro de campanha de não sei o que, campanha de cura, tem que dar dinheiro. Eu sou uma prova viva, porque quando eu morava em Minas, eu fui em muitos lugares e eles faziam, dava envelope e dizia, você quer ser curada disso? Você tem que dar tanto, você tem que dar tanto. E as pessoas davam e chegavam lá e diziam, eu fui curada, graças a Deus que eu honrei, que eu paguei, que eu dei o dinheiro, o valor que estava no envelope. Pessoas que são incrédulas e desobedientes e ainda estão transformando outras pessoas incrédulas e desobedientes. Porque quando das vezes Deus ele fala conosco e a gente chega pro outro e fala, não foi de Deus não, aquilo não é de Deus. Se fosse de Deus, eu não tinha parado. Se vangloria até do pecado. Aí ainda acha assim, ainda chega pro outro, além de ser incrédulo e desobediente, ainda tenta transformar o outro em incrédulo também, ainda tenta tirar ali do outro a verdade do Senhor. Porque quantas pessoas hoje têm influência forte na vida de outra pessoa. Eu falo isso no termo no geral, porque se a gente não tiver a mente forte, se a gente não tiver a mente focada, o coração firmado e convicto no Senhor, muitas pessoas ao nosso derredor que têm influência na nossa vida, elas conseguem sim mexer com o nosso interior, mexer com a nossa mente, o nosso coração e fazer com que a gente se torne um desobediente, um incrédulo na casa do Senhor. Isso acontece dentro de casamento, isso acontece dentro de amizade, isso acontece em várias situações. Aleluia. Tem pessoas que vivem na desobediência e Deus ele fala e a outra pessoa até sabe que a pessoa está vivendo nisso, mas quando Deus ele fala, ele chega para aquela pessoa e fala, não foi de Deus não, e começa a botar desculpa, e começa a dizer defeito, e bota defeito na palavra, e bota defeito em que pregou, e bota defeito na liderança, e bota defeito em todo mundo. Aí aquela pessoa que sabe que ele está no erro, em vez de dizer, você está no erro, tem que mudar, aí começa a dizer, é verdade, por quê? Porque fulano também está nisso.
Deus. Aí quer se tornar incrédulo. Não porque não conhece, é porque eu quero ser desobediente. Meu Deus! Eu quero fingir que eu não sei. Como sempre é falado aqui. O povo que já come pirão, mocotó e quer ficar no leite. Jesus! Quer ficar fingindo que não conhece a palavra. Todo dia que tem estudo, eu falo todo dia, porque todo dia prega a É palavra. verdade. Todo dia é alguém na pregação, na hora, todo dia é na oportunidade, todo dia tem culto de oração. E por que não conseguimos, muitas das vezes, ser libertos de muitas coisas? É porque o coração já está endurecido de tal maneira. Por isso que a palavra do Senhor fala: se ouvides a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Todos os dias nós ouvimos a voz do Espírito Santo. Todos os dias o Senhor ele fala conosco. Se a gente pegar a Bíblia para ler pela manhã, o Senhor ele vai falar. Meio-dia o Senhor vai falar. De tarde o Senhor vai falar. De noite o Senhor vai falar. E tem vezes que fala: Deus não fala mais comigo. Se Deus ele quisesse que eu mudasse, Deus ele falava. Mas Deus, ele não vai pegar aqui ninguém, nenhum culpado por inocente, nenhum inocente por culpado. A gente sabe exatamente o que é que a gente faz e deixa de fazer nessa terra. A gente sabe o que a gente faz para Deus, de verdade, de coração, fidelidade, e sabe o que é que a gente faz para Deus por interesse. Porque muitas das vezes a gente está sendo cruel na presença do Senhor, a gente está sendo maligno, está dizendo que está servindo ao Senhor e o nosso coração está longe dele. Então que os irmãos possam ficar com essa palavra e que a gente venha entender que o perigo da incredulidade e da desobediência não é só a morte espiritual, mas é a morte física. Mas eu acredito que a morte espiritual é uma das piores coisas que pode acontecer na vida de um crente. Porque imagina a pessoa estar a vida toda na presença do Senhor e quando chegar naquele grande dia a pessoa ir para o inferno. Quando chegar naquele grande dia a pessoa achar que vai para o céu, mas ir para o inferno. Porque de pouca coisa. Porque de coisa que Deus ele avisou todo dia, a pessoa fingiu que não sabia. Amém? Peço os irmãos que fiquem de pé. Amém? Coloque a mão sobre... coloque...